Bom, o corpo está constantemente eliminando substâncias por meio dos rins, por meio das fezes, por meio da expiração e também por meio de transformações bioquímicas, especialmente as realizadas no fígado. A taxa com a qual ocorre essa remoção é chamada de clearance. No nosso caso, nós iremos estudar agora o clearance renal, ou também chamada depuração renal. Bom, o clearance ou a depuração renal significa que a substância é removida do plasma e excretada na urina. Essa depuração renal é baseada no princípio de Fick, também conhecido como o princípio de conservação de massas. Esse princípio mede o material que entra em um sistema. No caso dos rins, o material entra pelas artérias renais, e o material que deixa o sistema. No caso dos rins, o material deixa o sistema pelas veias renais e também pela urina. Desse modo, então, a relação de equilíbrio e conservação de massas pode ser expressa pela seguinte equação: a concentração plasmática de determinada substância nas artérias renais é multiplicado pelo fluxo plasmático das artérias renais, e isso é igual ao fluxo plasmático das veias renais multiplicado pela concentração plasmática das veias renais, somado à concentração de determinada substância encontrada na urina, multiplicado pelo fluxo urinário. Ou seja, a quantidade de material que deixa o sistema por meio da urina e por meio das veias renais deve ser igual à quantidade de material que entra no sistema por meio das artérias renais. No entanto, quando se fala em depuração renal, está se enfatizando na função excretória dos rins. Desse modo, deve-se considerar a excreção da substância na urina e a concentração plasmática da substância. Sendo assim, a excreção urinária de uma substância é proporcional à concentração plasmática da substância. Desse modo, então, para determinar a intensidade de remoção de uma substância pelos rins, temos a seguinte equação: o clearance, ou a depuração, é igual à concentração de determinada substância na urina multiplicado pelo fluxo urinário, valor dado em volume pelo tempo, dividido pela concentração plasmática de determinada substância. Desse modo, a concentração de determinada substância é dada em massa pelo volume, o fluxo urinário é dado em volume pelo tempo, e a concentração plasmática também é dada em massa pelo volume. E o resultado é dado em volume por tempo. Bom, devido ao seu tamanho e alto peso molecular, as macromoléculas não são eliminadas na urina, uma vez que elas não são filtradas pelos glomérulos e nem secretadas dos capilares glomerulares para o túbulo renal.
Desse modo, então, essas moléculas não são eliminadas na urina, sendo assim o seu clearance ou a sua depuração é nula. Já as moléculas pequenas e de baixo peso molecular podem ser filtradas, podendo assim serem totalmente ou parcialmente eliminadas, o que irá depender dos seus mecanismos de transporte tubular, ou seja, sua capacidade de serem reabsorvidas ou secretadas. Bom, então no clearance, ao invés de focarmos na quantidade de partículas realmente removidas, nós vamos nos concentrar na quantidade de fluido depurado. Bom, vamos entender melhor. Vamos analisar a seguinte ilustração. Temos aqui um recipiente cuja sua concentração é de 4 partículas por litro. Na base desse recipiente há um pequeno orifício equipado com um filtro. Filtro este que é especializado na remoção de partículas. Conforme o fluido passa pelo filtro, 8 partículas são removidas. E o fluido, agora limpo, retorna para o recipiente. Bom, se a concentração no recipiente era de 4 partículas por litro e a remoção foi de 8 partículas, nós podemos dizer então que 2 litros foram completamente limpos de partículas, ou então 2 litros foram depurados. No entanto, nós devemos considerar que a eliminação de partículas deve ser determinada pela rapidez ou velocidade com que o fluido se move pelo orifício, ou seja, o fluxo. Vamos observar a respectiva ilustração. Bom, nesse caso temos um recipiente cujo a concentração é de 10 partículas por litro. Em 1 hora são eliminadas 15 partículas. Ou seja, se fossem 2 horas, seriam eliminadas 30 partículas. E se há 10 partículas por litro, nós poderíamos dizer que em 2 horas, 3 litros seriam depurados. Logo, em 1 hora, seriam depurados 1,5 litro. Ou seja, em 1 hora, 1,5 litro do fluido ficaria livre de partículas. Vamos agora analisar um segundo exemplo. No recipiente agora há uma concentração de 150 milimolar de sódio. O fluxo que passa pelo orifício é de 2 ml por minuto e a concentração ou número de partículas encontrados, por exemplo, na urina, é igual a 85 milimolar. Bom, temos aqui então o suficiente para nós calcularmos o clearance ou a depuração desse caso, onde então a concentração urinária
é multiplicada pelo fluxo e dividida pela concentração plasmática ou a concentração no interior do recipiente. Desse modo, 85 multiplicado por 2 é igual a 170 e dividido por 150 é igual a 1,13 ml por minuto. Ou seja, a quantidade de fluido livre ou depurado de sódio por minuto é igual a 1,13 ml. Bom, vamos a um segundo exemplo. Temos agora, no interior do recipiente, uma concentração de potássio de 4 milimolar. O fluxo pelo orifício é de 2 ml por minuto e a concentração de potássio encontrado na urina seria de 300 milimolar. Desse modo, por meio da mesma equação anterior, teríamos 300 milimolar multiplicado pelo volume de 2 ml, teríamos assim 600 dividido pela concentração no interior do recipiente, 4, onde chegaríamos ao valor de 150 ml por minuto, ou seja, 150 ml por minuto seriam depurados de potássio ou livres de potássio. Vamos a mais um exemplo. Agora, no interior do recipiente há uma concentração de glicose de 80 miligramas. O fluxo por meio do orifício seria também de 2 ml por minuto. E a concentração de glicose encontrada na urina seria de 2 miligramas. Jogando então na nossa equação, teríamos 2 miligramas multiplicado pelo volume ou pelo fluxo, que seria de 2 ml, chegaríamos ao valor de 4, dividido pela concentração no recipiente. Aqui eu coloquei milimolar, mas é grama, tá? Desse modo, chegaremos então ao valor de 0,05 ml por minuto. Ou seja, em 1 minuto, 0,05 ml é depurado ou livre de glicose. Bom, nós vimos então que a depuração ou clearance é a quantidade de volume livre de determinada substância por um determinado tempo. Agora, é possível calcular também a fração de excreção, ou seja, a porcentagem de carga filtrada que é excretada na urina. Essa fração de excreção pode ser calculada pela seguinte equação. Fração de excreção é igual à concentração de determinada substância na urina multiplicada pelo fluxo multiplicado por 100 e dividido pela taxa de filtração glomerular e pela concentração plasmática de determinada substância. E sabendo a fração de excreção, é possível identificar também a fração de reabsorção, onde a fração de reabsorção é igual a 100 subtraído pela fração de excreção. Bom, vamos entender melhor. Temos aqui o respectivo exemplo. Vamos considerar aqui também
os mesmos valores do exemplo anterior. Temos então uma concentração de glicose na urina de 2 gramas, um fluxo de 2 ml por minuto, uma taxa de filtração glomerular por minuto de 110 ml. A taxa de filtração glomerular nós já aprendemos a calcular lá atrás. E temos a concentração plasmática, que seria o nosso exemplo de 80 miligramas. Teríamos então 2 vezes 2, 4, multiplicado por 100, 400. E 110 ml por 80 igual a 8.800, onde 400 dividido por 8.800 chegaríamos ao valor de 0,045%. Ou seja, esse é o percentual de excreção de glicose na urina. Percentual muito baixo. Sabendo então a fração de excreção, nós podemos calcular a fração de reabsorção desse modo: 100 menos 0,045 seria igual à fração de reabsorção como 99,95. Ou seja, essa é a fração de reabsorção de glicose. Essas mesmas fórmulas que nós vimos aqui, nós podemos aplicar para outros elementos. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências: